está com a delegação em Lima e com certeza depois de toda essa sequência do Palmeiras, com episódios de pichações lá no Allianz Parque, de cobrança da torcida, a gente sabe também que é uma minoria porque vimos muitas manifestações positivas apoiando o Abel Ferreira. Eu gostaria de iniciar nossa conversa, prazer em tê-lo aqui, Gagliotti, perguntando justamente sobre isso. Você já teve a oportunidade, obviamente, de conversar com o Abel, passou essa segurança que hoje o Abel tem total credibilidade dos dirigentes do Palmeiras e há essa confiança no trabalho. É por esse caminho mesmo? Olá, é um prazer falar com vocês, participar do programa BB Debate. O que eu posso dizer para vocês é que entre Abel Ferreira e Sociedade Esportiva Palmeiras está tudo muito bem. O Abel é muito identificado conosco e nós da mesma maneira, muito identificados com todos da comissão técnica. O trabalho do Abel é muito bem avaliado por nós e eu queria tranquilizar o torcedor palmeirense que está tudo tranquilo com o Abel Ferreira em relação ao Palmeiras, em relação ao nosso projeto. Obviamente que a gente entende o posicionamento do torcedor, a gente sabe que o torcedor é movido pela paixão, quando perde fica feliz, fica triste, e quando ganha fica feliz. Então, a gente sabe que o torcedor é passional. Alguns curtem mais o momento de glória, momento vencedor, um momento histórico, campeão da Tríplice Coroa, campeão da Libertadores, que era um desejo muito grande da nossa torcida. A grande maioria entende o momento glorioso do Palmeiras, histórico, curte, e alguns, obviamente, agem de outra maneira, mas nós temos que respeitar todos. Os torcedores estão assim, cada um age de uma maneira, todos têm o nosso respeito, mas a gente tem total convicção no projeto, total convicção no nosso trabalho, total convicção na comissão técnica, e o Abel está absolutamente alinhado conosco, com o nosso projeto, e o Palmeiras da mesma maneira. Legal. Presidente, também agradecendo aqui da nossa parte a sua participação com a gente aqui no Bate-Bola Debate. O próprio Abel já chegou a citar em coletivas algumas necessidades dele, de contratações. O senhor já se posiciona desde o ano passado, né? Se fala de reforços, etc. O senhor já se posicionou, olha, ninguém vai fazer loucura, um período pandêmico, é complicado, queda de arrecadação, tem uma série de situações onde a equipe não pode fazer nenhuma loucura, tem que analisar muito bem o que vai fazer. Dentro do cenário que se tem hoje no Palmeiras e o que você conversa com o Abel, quais são as necessidades e onde que o Palmeiras está monitorando aí essas possibilidades de reforços? Veja, quando a gente trabalha num cenário de pandemia absolutamente atípico, nós temos que redobrar os nossos cuidados. No final do ano, nós já temos preparado todo o planejamento para 21. A gente sabe que o grupo precisa realmente de alguns ajustes. A gente tem total clareza de propósito nesse sentido, aonde nós precisamos, e agora nós temos que tomar o cuidado necessário para que a gente não complique a situação do clube para o futuro, porque no presente é muito fácil tomar uma decisão. Meu mandato acaba daqui 7, 8 meses. Então, seria muito confortável eu contratar agora 3, 4, 5 jogadores, jogar para a torcida e acabar o meu mandato muito feliz, com vários títulos. Eu consegui conquistar um campeonato brasileiro como presidente, um campeonato brasileiro como vice, uma Copa do Brasil como presidente, uma Copa do Brasil como vice, um campeonato paulista e uma Libertadores. Então, seria muito cômodo a minha situação agora. Contrato mais 3 ou 4 jogadores de ponta, saio com um time absolutamente bem montado, um time estratosférico, e as consequências virão no futuro. Isso a gente não pode fazer. Eu entendo o torcedor, sei que o Palmeiras precisa de ajustes,
mas nós vamos fazer com responsabilidade, com ponderação, com equilíbrio no momento certo. E tudo isso a gente conversa com o Abel, a gente trata, ele participa no dia a dia do clube, de todos os assuntos inerentes ao departamento de futebol, de todo o planejamento. Então, aonde o Palmeiras tem necessidade, a gente debate nomes, a gente debate possibilidades, a gente já, inclusive, fez algumas negociações. Agora, nós não vamos trabalhar de forma irresponsável. Nós não faremos isso. Por quê? Porque nós demoramos muito tempo para reequilibrar o Palmeiras. Então, se a gente fizer uma análise comparativa do Palmeiras dos últimos X anos, vocês vão ver que hoje nós temos um equilíbrio financeiro, administrativo, sucesso esportivo. Vai perder algum campeonato? Claro que vai perder. Mas o nosso objetivo é ser protagonista, é disputar, é estar entre os melhores sempre. E isso a gente tem conseguido. Então, eu não vou, obviamente, avaliar o torcedor por uma ou outra atitude. Eu não posso tirar por base. O que eu tenho é que avaliar se a gente está chegando nos nossos objetivos. E a resposta está sendo em títulos. O torcedor xinga, o torcedor elogia, faz parte. Esse é o papel do torcedor. Sempre fará. A gente sabe que o nível de exigência do torcedor palmeirense é acima da média. Mas isso é do palmeirense, somos nós. O mais importante é que nós tenhamos o equilíbrio e clareza de propósito para tomar as decisões. Facinca, com você. Tudo bem, Maurício? Mais uma vez um prazer conversar contigo. Aliás, presidente Gagliotti, né? E todos que estão nos acompanhando aqui, o Fã de Esporte também. Perdão até pela intimidade, né? Que a gente se encontra às vezes tanto. Mas enfim, formalmente, presidente Gagliotti. O Dudu, na informação que eu tenho, se manifesta que gostaria de permanecer no Brasil. E a posição do Palmeiras? Qual é nesse sentido? De ficar com o jogador ou negociar em definitivo? Tudo bem, Franciscani? Se eu pudesse escolher, eu queria ficar com o jogador. A gente sabe das qualidades, do potencial do Dudu, da identificação que ele tem com o nosso torcedor, a importância que ele tem para o nosso clube. É um ídolo e a gente gostaria muito de contar com o Dudu. A situação é a seguinte, eu conversei ontem com o Dudu, ele está retornando hoje, ele ficou alguns dias no Brasil e nós temos um negócio já definido. É um empréstimo de 1 ano e se o clube quiser adquirir 80% dos direitos federativos do Dudu, dos direitos econômicos, o clube tem que pagar 6 milhões de euros e esta finalização tem que ocorrer até o dia 15 próximo do mês de maio. Não ocorrendo, Facincani, se o clube não exercer, o Dudu é jogador do Palmeiras a partir de junho. É simples assim. Não é uma decisão do Palmeiras, não é uma decisão do atleta, é uma decisão do clube. Já está documentado. Se eles pagarem, o Dudu joga lá por mais 2 temporadas. Se eles não pagarem, o Dudu volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. Essa é uma informação importante, porque quando a gente fala de reforços, eu preciso ponderar isso também. É um jogador de peso, é um jogador de nível de seleção brasileira que pode sim retornar ao clube daqui a um mês. Eu não posso garantir. Eu acabei de dizer, não depende do Palmeiras, não depende do atleta, mas é um fato. Professor Celso Zelt, vamos lá? Vamos, boa tarde, presidente Gagliotti. Os últimos dias do Palmeiras me lembraram o título de uma peça de Shakespeare, Muito Barulho por Nada. Eu acho que é um time campeão da América, um time campeão da Copa do Brasil. Teve muito barulho e a diretoria, pelo que o senhor está falando e a gente sentiu, está respondendo a isso, blindando o técnico Abel Ferreira. Eu gostaria de saber se nessa conversa com o Abel Ferreira também foi negociada uma contrapartida, no sentido dele segurar um pouco a emoção, segurar um pouco a irritabilidade e, de uma certa forma, também blindar a diretoria no sentido de, por exemplo, não cobrar tanto essa história de reforços,
não malhar no ferro frio, que é o calendário, que não tem mais jeito. Eu queria que o senhor desse mais detalhes dessa conversa em relação à contrapartida do Abel Ferreira daqui para frente. Tudo bem, professor? É um prazer falar com você. Eu conversei muito com o Abel durante o voo, também conversamos aqui no hotel. O fato é que o Abel é muito intenso. Ele se cobra muito, ele cobra do elenco, ele quer vencer, ele tem ambições, e o momento atual é o seguinte: o Palmeiras ganhou a tríplice coroa, o Palmeiras é o time campeão, e para a gente continuar ganhando, continuar vencendo, obviamente, todos os holofotes surgem para cima do Palmeiras e a gente tem que continuar com performance. É uma pressão natural. Existe uma adaptação, ainda existe uma adaptação do Abel e da comissão técnica ao futebol brasileiro. Quando a gente fala de calendário é uma coisa que está no sistema hoje. O futebol é assim, nós não vamos mudar no próximo ano. Existem contratos. Só que existe um inconformismo natural, é um processo de adaptação. O treinador, sobremaneira o treinador europeu, tem por cultura treinar a equipe. E a gente aqui no Brasil, ainda mais num momento de pandemia, não consegue. Nós não temos tempo para isso. Então a gente joga, descansa um dia, joga novamente, descansa um dia. Na verdade, faz parte de um contexto, professor. A pandemia interfere muito nisso. A performance do Palmeiras no ano passado, também, nós fizemos 5 jogos a mais do que a grande maioria dos clubes. São os jogos do Mundial e são os jogos agora da Supercopa e da Recopa. São viagens, são concentrações, são desgastes, são lesões. Então, assim, é um processo que desgasta. Não é uma situação tão simples. Então, na minha conversa com o Abel, tudo isso a gente tratou. Agora, ele tem absolutamente todas as informações, tem total confiança no Palmeiras, no nosso trabalho, na nossa estrutura. Está muito feliz aqui, me disse ontem, e me disse também em outras oportunidades, que o Palmeiras oferece absolutamente tudo que um profissional precisa para desenvolver um bom trabalho. Então, existe uma identificação do Abel com o trabalho, com a nossa estrutura, com o nosso clube. Obviamente, tem situações aqui no Brasil diferentes do que existem na Europa. Então, ele está entendendo. Agora, esse calor que ele tem, essa garra que ele tem, isso é da natureza dele. Isso faz parte do DNA dele. Então, a gente não pode perder isso. Alguns ajustes, sim, professor, eu admito. Agora, essa natureza do Abel, essa garra, essa vontade de vencer, isso a gente tem que entender, ser da natureza do profissional, da essência. Isso faz com que ele trabalhe cada vez mais. Isso faz com que ele se esforce cada vez mais. E é o que faz a diferença, é o que faz um profissional tão bom quanto o Abel Ferreira. Ivana, com você agora. Olá, presidente Gagliotti. A minha pergunta ainda é um pouco de uma curiosidade dessa conversa. Na pichação, no muro do Palmeiras, foram citados nomes de atletas. Isso foi colocado em pauta nessa conversa com o Abel? Como é que a diretoria enxerga essas críticas a determinados atletas? Qual vai ser o posicionamento? Vocês questionaram o Abel a respeito do rendimento desses atletas, da forma que se ele vai continuar, ele pretende continuar contando com esses atletas. Houve a discussão do planejamento, né? Tanto de reforços, mas houve também a discussão desse planejamento de manutenção do elenco ou a possível troca daqueles jogadores que não vêm correspondendo ou vêm sofrendo muitas críticas da torcida? Falamos disso também, Ivana, é um prazer falar com você. Nós não podemos nos basear por uma ou duas pessoas que foram pichar o muro, não sei quantas foram.
mas com certeza não foram os 18 milhões de torcedores que o Palmeiras tem que foram pichar os muros. Isso foi feito por um ou dois indivíduos. Então, se a gente tomar por base o que algumas pessoas fazem, a gente perde completamente o direcionamento e a convicção do nosso trabalho. Esses mesmos jogadores que foram os vencedores da Libertadores tiveram os nomes pichados. Esses mesmos jogadores, há 6 meses, foi rasgada a fotografia deles na frente da academia de futebol. Então, depois de alguns meses, nós vencemos a Copa do Brasil e vencemos a Libertadores. Então, a gente entende, obviamente, não é meu papel aqui avaliar, concordar ou discordar. Isso cada um faz o que quiser da sua vida. Na verdade, as decisões dependem de cada um. Só que a gente não pode levar por base ou considerar uma ação pontual. O Palmeiras saiu de Brasília aplaudido com 2 derrotas que valiam troféu. Com 2 derrotas, o Palmeiras saiu aplaudido de Brasília. E aí eu te pergunto, qual torcedor que eu devo considerar? Aquele que aplaude ou aquele que picha? Eu tenho que considerar o nosso trabalho, o nosso planejamento. Respeitar todos os torcedores. Respeitar todas as manifestações. Aquelas que vaiam e aquelas que aplaudem. E continuar exatamente a nossa linha, a nossa metodologia de trabalho, o nosso planejamento. Então, tudo isso foi falado com o Abel. Ele tem exatamente a mesma linha de raciocínio. Obviamente que ele não se conforma com isso. Obviamente que ele ficou chateado com o nome dele sendo pichado, mas ele entende que faz parte da vida, faz parte do papel do torcedor, sobremaneira do torcedor aqui no Brasil, que é um torcedor que cobra muito, e no Palmeiras, eu disse e repito, é um torcedor extremamente exigente, mas nós temos que entender que o nosso projeto é vencedor. Foi com esse elenco que nós conseguimos a Tríplice Coroa, que é um título inédito na história do Palmeiras, o campeonato estadual, um título nacional e um título internacional. O Palmeiras nunca havia conquistado antes. Ou seja, esses jogadores, eles têm o nome já na história do Palmeiras. E a gente entende a reação do torcedor, cada um age da maneira que quiser.